Boa noite, muito bem-vindos, meus queridos amigos. Vamos começar com a Agenda Cristã de André Luiz, no capítulo Nas Conversações. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. André Luiz foi bem ferino aí, mas é isso mesmo. Dá um tempo e se não for possível, passa para outra. Vamos para o Livro dos Espíritos, na introdução. A gente está lendo a posição de Allan Kardec em relação às contestações contra o Espiritismo. E a gente ontem estava falando que muitos cientistas foram mal julgados porque os tempos ainda não sabiam o que estava acontecendo e as ideias que depois se demonstraram certas tinham sido rechaçadas na época. Esses erros de alguns homens eminentes, conquanto deploráveis para a memória deles, não lhes diminuem os méritos dos títulos que obtiveram e com eles conquistaram a nossa estima, mas será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso. Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos e imbecis? Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorantes deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza seja ela atirada ao rol das crendices de simplórios. O caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois que eles afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Repetimos mais uma vez que se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão, e é por isso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Vamos, então, para o Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo dos Bem-aventurados os aflitos, sacrifício da própria vida é o nome do item. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Essa mensagem é assinada por São Luís e foi transmitida por psicografia, em Paris, em 1860. E assim encerramos as nossas leituras com a poesia de Alta de Souza, que está no livro Poetas Redivivos. Divina Estrela. Ei-la, aparece e passa. Onde fulge e transita, nasce o bem, foge o mal, vem a paz, cessa a luta. A lágrima se esvai, deixando a face enxuta, o sorriso do céu em floração bendita. O bálsamo da fé serena a alma aflita, unem-se os corações em sublime permuta. Fala a consolação, a mágoa cede e escuta. A humilhação na dor faz-se glória infinita. Ei-la, a estrela divina em raios de esperança abençoa, conforta, ergue, restaura e avança. Tudo envolve na luz de esplendor jamais visto. Seu nome, caridade. Em si define e encerra, seja em qualquer lugar e com quem for na terra, o eterno amor de Deus e a presença do Cristo.